Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só mais esse lindo trabalho que eu trouxe para compor o nosso projeto Semaninha Tulipas para quarta-feira, tá? Lembrando que o risco desse trabalho e o guia de cores vai ficar disponível para vocês lá no meu grupo do Telegram e o link do grupo vai ficar abaixo na descrição do vídeo, tá bom? A referência desses stencils também, tô deixando aqui na descrição do vídeo, tá? E o contato para quem quiser adquirir esse stencil aqui com esse arabesco e o dia da semana, tá? Para quem quiser adquirir, entrar em contato com a Selma, ela da Selma Clementino, e adquirir junto com ela, tá bom? Olha só, se você é novo aqui no canal, tá assistindo, tá começando a assistir esse vídeo, se tá gostando, te convido a assistir também os outros vídeos, e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Gente, não esqueça de compartilhar, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, tá? Deixe também aquele like caprichado, deixe seu comentário, porque aí vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer, e toda semana eu vou estar por aqui com dicas e vídeos de pintura para vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte, tá bom? Então, vamos lá, juntinho comigo, para mais essa aula? Vem comigo! Olá pessoal, olha só, hoje, para terça-feira, vamos pintar tulipas, tá? Aqui já começo esse trabalho com o fundo feito, porque essa parte aqui da faixinha são todos iguais, porque se trata de uma semaninha. Então, na descrição desse vídeo aqui abaixo, eu vou deixar o link do primeiro vídeo para vocês verem bem certinho como faz esse fundo aqui, essa faixa que é super fácil, tá? Então, eu já comecei, já fiz aqui essa parte, pulei a gravação, tá? Pra não ficar repetitivo esse detalhe da semaninha, tá bom? Porque vai ser todos iguais essa parte aqui. E depois ainda vou finalizar aqui com o stencil, tá? Então, eu começo aqui pelas folhas, venho com o pincel número 8, da 421, vou usar o verde seco, o verde oliva e um pouquinho do erva doce. Olha só, já adiantei uma folhinha, tá? E deixei, ó, outras aqui pra gente fazer juntinhos, no passo a passo. Então, ó, com o pincel número 6, da 421, venho com um pouquinho do erva doce, passo, ó, na parte onde eu quero essa folha um pouquinho mais clara, tá? Que é aqui, ó, nessa voltinha que ela faz, tá? Passo um pouquinho, venho aqui, ó, mais um pouquinho e vou espalhando bem. Agora, eu venho com verde seco, tá? E vou terminar de preencher essa folha. Hoje, nós vamos fazer a quarta-feira da semaninha. A terça foi hibisco, a segunda foi margarida, e hoje, a quarta-feira, vamos pintar a quarta-feira, será com tulipas, tá? E se você tá acompanhando as aulas, né, desse projeto Semaninha, tô fazendo todos os dias da semana, cada um com uma flor, como vocês, as flores mais votadas, da enquete que eu coloquei lá na outra rede social. Se você está acompanhando, tá gostando do vídeo, não esquece de comentar, deixa aquele like caprichado, compartilha, pra ajudar alguém aí que tá começando na pintura em tecido, né? E se você é novo por aqui e tá gostando, se inscreva, tá? Porque aqui é uma troca, né? Então, dessa forma vocês ajudam aí, dão uma força pro meu canal a crescer. E toda semana eu tô por aqui com vídeos e dicas de pintura para vocês que, como eu, são apaixonados por essa arte. Olha só, passei por cima com verde seco, agora eu venho com um pouquinho mais e dou um pouquinho mais de claridade, estão vendo? Limpo o pincel, venho com verde oliva e vou passando em cima do risco esse verde oliva, ó. Passo, gasto toda a tinta que tem no meu pincel, volto, ó, ajeitando. Aqui no meio, a folha da tulipa não tem nervurinha, mas ela tem uma profundidade aqui, ó. Então, eu venho fazendo, ó, dessa forma. Venho com um pouquinho mais. Aqui, ó, tem uma dobrinha bem pequena que vai lá pra dentro, ó, do vaso. Então, eu vou escurecer essa parte aqui, estão vendo, ó? Mais um pouquinho do verde oliva, escureço aqui, ó. E venho aqui, ó, com o resto de tinta que sobrou no meu pincel, pego um pouquinho mais, bem na pontinha do pincel, venho aqui, ó, na ponta da folha, fazendo um contorno e puxando, ó. Faço a junção bem certinho. Venho com um pouquinho mais do verde oliva, trago aqui, ó, no meio da folha, para dar um pouquinho mais de profundidade. Um pouquinho mais e vou trazendo, ó, essa profundidade até mais aqui, ó. E pronto, ó. Já fica dessa forma. Limpo bem o meu pincel, venho com um pouquinho mais do erva doce, vou dar uma clareada aqui, ó, um pouquinho mais, e puxo um pouquinho aqui, ó, bem na beiradinha, nessa beiradinha aqui, ó. Faço a junção bem certinho, venho com a sujeirinha a mais, jogo aqui, ó, só um pouquinho pra deixar um pouquinho mais claro, e aqui também, ó, pra deixar um pouquinho mais evidente essa dobra, tá? Já venho aqui, ó, pra essa outra folha, venho com erva doce, vou passando aqui, ó. Nem preciso,
lavar meu pincel, não, tá? Vou pegando o erva doce, ó, vou lá no pratinho só pra ajeitar, passo de um lado e do outro. Aqui, ó, vou passar uma sujeirinha, ó, bem espalhado, porque aqui do lado de trás da folha, ela é um pouquinho mais clara, tá? Limpo o meu pincel, venho com verde seco e vou fazer, ó, o mesmo que foi feito nessa folha aqui, ó. Venho contornando e preenchendo toda a folha. Venho aqui, ó, viro o meu pincel e vou levando a tinta bem em cima do risco, ó, aqui também. Faço a pontinha bem certinho e vou puxando, fazendo a junção com esse erva doce. Aqui, ó, no meio já deixa um pouquinho mais escuro, vou misturando aqui onde eu passei o erva doce, notem que já fica, ó, bem mais claro. Vem com um pouquinho mais, ó, do erva doce aqui, do verde seco aqui por trás. Pego ele com um pouquinho do erva doce, vou colocar um pouquinho mais, porque aqui por trás, ó, como eu disse, vai ficar a folha é um pouquinho mais clara, tá? Então, eu já vou colocar o verde seco junto com a erva doce, ó. Preencho toda essa parte, venho com uma pincelada mais do erva doce, pra ficar um pouquinho mais claro, e pronto. Olha só, mesmo essa parte de trás sendo mais claro, eu preciso fazer a sombra, que é essa parte aqui, ó, faz aqui em cima, né? Então, eu venho com o pincel número 2, pego um pouquinho do verde seco, com um pouquinho do verde oliva, e venho aqui, ó, fazendo, ó, a dobrinha. Venho até aqui, ó. Volto fazendo a junção. Venho com mais um pouquinho. Aqui, ó, na beiradinha do vaso, também ela vai ficar um pouquinho mais escura. E aqui, ó, por trás dessa folha, também. Venho aqui, ó, no cantinho, ajeitando bem. E aqui, ó, nessa parte aqui de cima também. Volto, ó, e vou fazendo uma marcação bem suave aqui no meio. Bem suave, tá? Não pode aparecer muito. Ajeito a parte aqui de cima, ó, puxo um pouquinho também e pronto. Verde oliva, venho aqui, ó, contornando, ó, essa parte de cima. Aqui, ó, vou deixar mais tinta, porque eu preciso fazer aquela marcação do meio. E venho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, vem espalhando aqui pra baixo, ó, dos dois lados, tá? Pra criar aquela profundidade aqui, ó, na folha. Venho com mais um pouquinho do verde oliva, passo aqui, ó, trago a tinta até aqui na ponta e puxo, ó, mais um pouquinho, espalho bem. Venho com mais um pouquinho desse verde oliva, ajeito aqui, ó, bem na pontinha e venho trazendo, ó, mais um pouquinho só e passo aqui, ó. Faço a junção bem certinha aqui com essa parte mais escura aqui do meio. Venho puxando, ó, desse lado também. Mudo meu pincel número 6, um pouquinho do erva doce. Passo aqui, ó, novamente e faço a junção. Principalmente aqui, ó, nessa dobrinha, pra ficar bem evidente, ó. E aqui também, eu passo um pouquinho mais, venho com um pouquinho do verde seco. Passo aqui, ó, faço a junção bem certinho. Aqui por baixo, ó, tô faltando um pouquinho do verde oliva, ó. Então, eu refaço aqui, ó, a dobrinha, ó, pra ficar bem certinho. E pronto. Essa folha aqui, ó, não tem dobrinha, tá? É da mesma forma. Venho, ó, com um pouquinho do erva doce, passo aqui e aqui, ó. Mais um pouquinho, não preciso lavar meu pincel, como vocês estão vendo, ó, o pincel tá sujo mesmo, do verde seco. Passo aqui, ó. Já venho pro verde seco, termino aqui, ó, de preencher a folha, faço as folhas da tulipa. Algumas espécies são pontudas, algumas são meio arredondadinhas, tá? Essa daqui que eu tô fazendo, eu vou arredondar aqui, ó, a pontinha da folha. Venho, ó, misturando bem certinho. Aqui, ó, mais um pouquinho, já vem trazendo a tinta, ó, bem em cima do risco, tá? Venho até aqui, ó. Aqui, ó. Pra fazer a divisão entre uma folha aqui, ó, que tá por cima e a outra, eu trago esse verde, esse erva doce, até aqui, ó. Limpo meu pincel, venho com um pouquinho mais do verde seco, puxo aqui, ó, já puxo, ó, o detalhe do meio também, e já venho aqui, ó. Limpo meu pincel, venho com verde oliva, vou preenchendo, ó. Passando aqui por cima, fazendo um contorno novamente nessa folha com esse verde oliva. E venho trazendo, ó, volto fazendo a junção, vou misturando, ó, bem certinho. E aqui fica quase um verde grama, o verde
seco com verde oliva, bem misturadinho, ó, fica bem parecido com verde grama, tá? Mudo o meu pincel, pego o pincel número 4, venho, ó, com mais um pouquinho do verde oliva, venho aqui, ó, contornando, ó, essa parte aqui da folha, jogo, ó, um pouquinho de tinta aqui no meio e venho dando, ó, profundidade aqui nessa folha. Bem certinho, faço a junção, ó, pros dois lados, venho aqui, ó, mais um pouquinho, venho contornando aqui também e aqui, ó. Limpo o meu pincel, faço a junção aqui, ó, bem certinho. Pego um pouquinho do erva doce, jogo aqui novamente pra dar um pouquinho mais de claridade, ó, e aqui, ó. Faço a junção bem certinho. Sujeirinha do verde seco com erva doce, passo aqui, ó, deixo a parte do meio mais escuro, mas aqui, ó, dou uma clareadinha, ó, e desse lado aqui também. Ajeito aqui, ó, e tá pronta as folhinhas, ó. Eu venho aqui, ó, só dando um pouquinho mais de profundidade aqui, ó. Pouquinha coisa, ó. E vou deixar também esse lado um pouquinho mais claro aqui, ó. Passo o erva doce e venho fazendo, ó, a junção com todo cuidado. Mais um sujeirinha de tinta no meu pincel, só pra mim, ó, deixar a beiradinha dela aqui, ó, bem visível. E pronto. Venho fazendo, ó, essa folhinha aqui de baixo. Mesma forma, tá? Começo com erva doce. Deixo um espacinho no meio sem tinta. Limpo o meu pincel, venho com verde seco e vou preenchendo, ó. Já posso, ó, até fazer um pedaço do talinho dela aqui. Venho com mais um pouquinho, viro o meu pincel, tinta do lado de baixo e vou preenchendo, ó. Trago até aqui, ó. Venho, ó, arredondando aqui a pontinha dessa daqui também. Mais um pouquinho. Já venho fazendo a junção dessas duas cores e já puxando, ó, essa parte do meio aqui também. Mais um pouquinho. Preencho bem certinho. Mais um pouquinho, ó. Aqui, ó, como nas outras folhas, não tem problema eu passar com o verde seco em cima do erva doce, não, porque eu vou retocar, tá? Eu vou passar ele novamente. Essa primeira mão de tinta que eu passei é só pra marcar, pra deixar já um pouquinho mais claro. Venho aqui, ó, ajeitando a beiradinha bem certinho e pronto. Limpo o meu pincel, venho novamente com erva doce, passo aqui, ó, de um lado, ó, vou clareando um pouquinho de um lado dessa folha, venho com mais um pouquinho, venho até aqui, ó, clareio bem certinho de um lado, venho do outro, vou fazer a mesma coisa, ó. Faço a junção bem certinho, ó, deixo essa folha com as partes mais claras, mas sem deixar marcação. Venho com verde oliva, escureço, ó, vou jogando a tinta bem na beiradinha. Viro meu pincel, tinta do outro lado, ó, venho pro outro lado, vou jogando mais um pouquinho aqui, ó, escureço bem e vou puxando aqui no meio, ó. Volto fazendo a junção de um lado e do outro, ó. Jogo mais um pouquinho aqui, ó, e venho fazendo a junção bem certinho. Mais um pouquinho do verde oliva, vou contornando aqui, ó, essa folhinha até aqui no final, volto, ó, esfumando bem. Pego mais um pouquinho de tinta, ajeitando aqui, ó, o começo dessa folha e venho, ó, até aqui, bem certinho. Volto ajeitando bem, fazendo aqui, ó, com todo cuidado. E venho, ó, trazendo esse verde oliva até aqui no final do talinho. Mais um pouquinho e já venho aqui, ó. No meio aqui, ó, desse talinho, também vou jogar um pouquinho do erva doce, espalhar um pouquinho para um lado e para o outro, só para dar um volume. Venho com mais um pouquinho e aqui, ó. De um lado e do outro. Mais um pouquinho, bem pouquinho, verde oliva, pra finalizar ele aqui, ó. E pronto. Tá feita essa folhinha. Eu posso vir aqui, ó, no finalzinho dela com um pouquinho do verde seco e do erva doce, bem pouquinha tinta no meu pincel, e vou fazer uma dobrinha aqui, ó.
Venho com o pincel número 4, um pouquinho mais dessa misturinha. E venho ajeitando essa dobrinha. Aqui, eu vou clarear um pouquinho mais. Espalho bem a tinta, ó. Faço a junção bem certinho. Pego um pouquinho mais só pra finalizar a tinta ali do meu pratinho. Venho aqui, ó, e dou mais uma clareadinha. E pronto. Antes de começar a parte aqui, ó, da tulipa, eu preciso fazer os talinhos dela aqui dentro dessa transparência, tá? Então, eu venho com um pouquinho do erva doce. Aqui, ó, tem um talinho. Então, eu vou puxar ele aqui, ó. Vou fazer um talinho meio grosso, tá? Não vou fazer muito fininho, não, porque as tulipas são grandes. Essas daqui, ó. Então, vou fazer um pouquinho, os talinhos um pouquinho grossos. Essa daqui, ó, vem aqui, ó. Vou fazer um pouquinho maior, um pouquinho mais do verde do erva doce. E venho, ó, puxando até aqui. Venho com o pincel número 6. Tava com o pincel número 4, mudei agora pro pincel número 6, ó. Pra ser mais, um pouquinho mais ágil aqui pra mim, um pouquinho mais rápido. Venho aqui, ó, com um talinho pra uma folha. Essa folha lá de trás, puxo aqui, ó, pra mais uma. E aqui, ó, vou puxar pra mais uma aqui. Venho, ó, com um pouquinho do verde seco e do verde oliva. Já vou pegar os dois juntos pra fazer esse contorno aqui. E venho aqui, ó. Só vou contornando aqui, ó. Aqui, ó, tem um que pega aqui de cima, vem aqui, ó. E ele vem aqui, ó. Vem com mais um pouquinho. Venho aqui, ó, com mais um talinho. Faço a voltinha e venho aqui. Alguns eu deixo mais forte, outros eu posso deixar um pouquinho mais claro, porque estão lá por trás, tá? Estão mais lá no meio do vasinho, então, ó, já vai ficar com a cor um pouquinho diferente. E trago esse, ó, até aqui embaixo. Aqui, ó, volto contornando. Essa parte aqui, ó, que ele pega lá por trás desse que tá na frente, então eu vou deixar um pouquinho mais escuro aqui, ó, tá? Aqui, ó, passo um pouquinho mais de tinta e já venho fazendo esse aqui, ó. Ele vem até aqui, ó, e volto. Só contornando, feito de forma bem simples, ó. Aqui, ó, vou escurecer um pouquinho também e volto. Só misturando bem a tinta. Trago até aqui, ó. Venho com um pouquinho mais do verde soft e vou clarear isso aqui, ó, um pouquinho aqui, ó. E pronto. Bom, enquanto seca aqui os talinhos, eu venho pra pintura da orquídea. Eu quero fazer elas vermelhas. Então, eu vou usar o tangerina, o vermelho escarlate, o vinho, o amarelo gema e o amarelo bebê. Então, vamos lá? Vou começar, ó, por essas pétalas que estão por trás. Venho com um pouquinho do amarelo gema, passo aqui na beiradinha da pétala. Pincel número 6, da 421. Já posso começar essa aqui também, ó. Venho pro meu pincel. Venho com tangerina. Passo aqui, ó, misturando esse tangerina no amarelo. Aqui também. Aqui, ó, mais um pouquinho. Vermelho escarlate. Venho bem no cantinho, ó. E puxo. Venho aqui, ó, também. Bem em cima do risco. E vou puxando, ó. Fazendo a junção bem certinho. Deixando esse amarelo visível na beiradinha da pétala, tá? Bem na beiradinha. E pronto. Limpo o meu pincel, já venho pra pétala. Seguinte, tá? Venho aqui, ó. E vou preencher.
O amarelo, gente, não tampa muito bem o carbono, não, tá? Então, depois vai ser preciso retocar essa parte em amarelo, tá? Venho aqui, ó. Vou jogando. Já fazendo um pouquinho, ó, dando uma espalhadinha pra ficar mais fácil. Na hora de passar, ó, o tangerina. Venho, ó. Vou misturando bem. E vou trazendo, ó, esse tangerina aqui dentro, ó. Até aqui tá bom, tá? Faço a junção aqui bem certinho. Mais um pouquinho do tangerina. Espalho bem. Venho, ó, com vermelho escarlate, completando aqui, ó, o restinho que faltou. E vou fazendo a junção, ó, bem certinho. Sem tirar, ó, a partezinha amarela, tá? Ó. Essa pétala aqui, ó, já vai aparecer um pouquinho do vinho, parte mais escura. Então, venho, ó, com um pouquinho do vinho e do vermelho escarlate. Vou passar bem aqui, ó, que é o meio dela, e vou puxando, ó. Movimento bem suave, ó. Pincel de ladinho, pra ficar, ó, bem marcadinho. Aqui embaixo, eu também vou escurecer, porque essa pétala tá lá por trás. Então, venho com essa mistura de vinho e vermelho escarlate aqui, ó, escureço bem, ó. Aqui embaixo, ó, já vai ficar vermelho, ó. O vermelho escarlate. E aqui no finalzinho, ó, já uso um pouquinho do amarelo gema, ó. Mais um pouquinho. E pronto. Já venho, ó, pra essa outra pétala da lateral. Venho novamente com amarelo gema, aqui na beiradinha. Essa tulipa, ó, tô fazendo um modelinho bem fácil pra que todos consigam fazer, tá? Venho aqui, ó. Tangerina. Vou trabalhando mais um pouquinho do tangerina. Limpo meu pincel, venho com vermelho escarlate e vou contornando aqui, ó. Lá por trás da outra tulipa, ó. Venho, ó, até aqui. Aqui, ó, limpo bem o meu pincel, porque eu preciso, ó, trazer esse amarelo até aqui embaixo, ó. Faço a junção bem certinho. E aqui, ó, vou puxar um pouquinho em cima da pétala também. Limpo meu pincel, venho com o vinho e um pouquinho do vermelho escarlate, pego os dois juntos. Vem escurecendo aqui, ó. Pincel de ladinho pra ficar, ó, marcadinho essa pétala. Vem aqui também, ó. Sempre deixando, ó, bem marcadinho. Aqui eu passo um pouquinho pra separar uma pétala, ó, da outra, tá? Só pra uma separação mesmo. E já venho, ó, pintando essa daqui do lado. Limpo meu pincel, a beiradinha amarelo. Aqui, ó. Passo até aqui. Mais um pouquinho. Tangerina. Limpo meu pincel. Venho com vermelho escarlate. Um pouquinho mais. E aqui, ó, deixo levemente avermelhado, que é a parte lá de dentro da pétala. Venho com um pouquinho do vinho e do vermelho escarlate e vou escurecer, ó, essa parte, ó. E deixo, ó, a pétala marcadinha. Um pouquinho mais. Deixo, ó, a pétala bem marcadinha. Pincel de ladinho, daí já vai ficando do jeito certo. Limpo o meu pincel, venho novamente com o amarelo. Passo aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Amarelo bebê. Vou passar um pouquinho aqui, ó, pra deixar mais claro, um pouquinho mais clara essa parte aqui, ó. Vem com tangerina. Vou passando esse tangerina, vou fazendo a junção bem certinho com esse amarelo gema.
Aqui tanto faz, pode ser o amarelo gema ou o amarelo ouro, pode ser usado aqui também. Vem com um pouquinho mais só pra mim completar aqui, ó. Faço a junção bem certinho, limpo o meu pincel, venho pro vermelho escarlate e passo aqui, ó. Faço a junção também bem certinho. Aqui embaixo, ó, um pouquinho do amarelo gema novamente. Amarelo bebê, pra mim deixar essa parte aqui, ó, do talinho, ó, bem uniforme. Mais um pouquinho do vermelho escarlate, ajeito aqui, ó, bem certinho. Pego um pouquinho do vinho com vermelho escarlate, vou escurecer essa parte aqui, ó. Escureço bem, mais um pouquinho do vinho. E puxo. Na hora de puxar aqui, ó, sempre de ladinho, pincel de ladinho, pra ficar, ó, bem riscadinho. Mais um pouquinho. Esse lado aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro, porque pega um pouquinho mais de sombra e vem, ó. Mais um pouquinho do vinho. Mais um pouquinho. E aqui. Enquanto aqui, ó, dá uma secadinha pra mim fazer um retoque nessa parte amarela, eu posso vir, ó, pintando esse aqui, tá? Eu começo esse aqui que vai aparecer um pedacinho do miolo, aqui por dentro, com amarelo bebê, porque a parte aqui, ó, de dentro, que é essa parte aqui, ó, até aqui mais ou menos, vai ficar um pouquinho mais clara, bem mais clara, tá? Então, ó, passo o amarelo bebê, dou uma espalhada, venho com o amarelo gema, faço a junção aqui, ó, bem certinho, olha só, mais um pouquinho. Venho, ó, na beiradinha aqui das pétalas, vou usar novamente, vou fazer tudo igual, tá? Venho com o amarelo na beiradinha, ó. Vou pegar o pincel número 6 e vou preenchendo toda a beiradinha aqui das pétalas com o amarelo gema. Eu posso fazer, ó, todas essas pétalas aqui, ó, de uma vez, tá? Essa daqui também, ó. Trago até aqui, ó. Venho nessa daqui, trago aqui, viro meu pincel pra fazer essa parte aqui, ó, que é amarelada, ó. Venho nessa daqui e trago até aqui, ó. Mudo meu pincel, limpo meu pincel, venho pro tangerina, vou fazer a junção aqui, ó, com esse tangerina. Bem certinho. Vem com mais um pouquinho aqui por trás, ó, e vem preenchendo aqui, ó, fazendo a junção bem certinho, ó. Venho aqui, ó, também. E aqui, ó, mais um pouquinho. Vem. Com mais um pouquinho do tangerina, aqui dentro, ó, na parte de dentro dessa pétala. E aqui, ó, na parte de fora, ó, ela tá meio virada de ladinho, venho também, ó. Faço a junção bem certinho aqui, ó. E aqui também, ó. Aqui, mais um pouquinho. Venho com o vermelho escarlate. Vou passando aqui, ó, fazendo a junção com esse amarelo gema, bem certinho. Aqui, ó, vou deixar meio puxadinho assim, ó. Vem com mais um pouquinho pra essa pétala, ó, que tá lá por trás, passo, ó, pegando na parte de trás dessa aqui que tá na frente, fazendo a junção aqui, ó, bem certinho. Venho aqui por dentro da pétala, passo também, venho puxando aqui, ó, pro meio, bem certinho. Venho com um pouquinho mais, venho aqui, ó, contornando essa pétala que tá de ladinho aqui, ó, pelo lado de fora e trazendo até aqui, ó. Faço a junção bem certinho em cima do tangerina. Venho nessa daqui, passo na parte de fora e aqui por dentro, ó, também fazendo a junção bem certinho, ó.
Não tem problema aqui, ó, se passar um pouquinho em cima da parte amarela, porque depois eu vou refazer, tá? Aqui, ó, tiro todo o excesso de tinta que tem no meu pincel, aqui preciso separar uma pétala e outra, e aqui, ó, também. Então, eu trago essa pétala até aqui, tá? Espalho bem esse vermelho e pronto. Venho, ó, fazendo essas pétalas que estão na frente, tá? Venho com o amarelo melão novamente, ó. Essa daqui também tá meia de ladinho, então eu venho aqui, ó, passando o amarelo melão bem em cima do risco, trazendo até aqui, ó. Dou uma espalhadinha, venho já nessa daqui, começo aqui, ó, e vou contornando, ó. Vou trazendo até aqui, ó. Aqui, ó, pega meio de lado, então não vou trazer o amarelo até embaixo. Desse lado aqui, ó, eu trago ele até aqui. Limpo o meu pincel, venho pro tangerina, passo aqui, ó, fazendo a junção bem certinho com esse amarelo melão. Venho com mais um pouquinho aqui, ó, faço a mistura das cores, ó. Deixo bem uniforme e venho aqui, ó. Venho, ó, com vermelho escarlate, coloco lá no meu pratinho pra ajeitar bem a tinta no pincel e venho aqui, ó. Faço a junção aqui, ó, bem certinho do vermelho escarlate com tangerina e venho, ó, passando até aqui, ó. Venho com mais um pouquinho, venho aqui nessa pétala, ó, que tá de lado e preencho ela até no final. Faço a junção também bem certinho, um pouquinho mais do vermelho escarlate pra completar aqui, ó. Limpo meu pincel, venho com um pouquinho mais do vermelho escarlate e completo até aqui. Venho, ó, com vinho. Mais um pouquinho. Vou usar aqui também um pouquinho do púrpura. Pego esse púrpura junto com o vinho, ou pode ser o vermelho escarlate com o vinho. Venho com o pincel número 4. Venho aqui, ó, bem no cantinho, vou separar, ó, uma pétala da outra, aqui, ó, e venho puxando, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, contornando, que essa folha, ó, que tá na frente, vai fazer sombra aqui, ó, então essa parte vai ficar mais escura. E aqui, ó, venho fazendo aquela parte do meio, onde que eu escureci na outra orquídea, eu venho aqui escurecendo também. Um pouquinho mais, ó, de vinho, jogo aqui, ó, e com o pincel de ladinho, vou deixando marquinhas, ó. Vou deixando bem puxadinho. Mais um pouquinho do vinho. Venho aqui, ó, tinta bem no cantinho do pincel. Venho aqui, ó, escurecendo essa parte, ó, da pétala que tá lá por trás, ó. Mais um pouquinho e venho aqui também. Separo aqui a pétala, ó, e venho escurecendo aqui um pouquinho, ó. Fazendo como se fosse aqui, ó, uma meia volta na pétala. Venho com um pouquinho mais sujeirinha de tinta no meu pincel. Eu venho escurecendo aqui, ó, colocando a pétala uma por trás da outra. Vou escurecer um pouquinho essa que tá mais atrás. Venho aqui, ó, venho aqui também, ó. E essa daqui, ó, eu também vou escurecer essa parte porque fica lá por trás da outra pétala, tá? E subo, ó, dando uma profundidade na pétala, bem aqui no meio. Aqui, ó, com tinta bem no cantinho do pincel, venho desenhando, ó, essa pétala que faz sombra em cima dessa. Venho aqui, ó, também com um pouquinho do púrpura e do vinho, e venho aqui, ó. Mais um pouquinho de tinta, venho subindo aqui, ó, escurecendo essa parte, ó, e deixando bem marcadinha. Venho, ó, com sujeirinha de púrpura e de vinho, do vinho, escureço aqui, ó. Mais um pouquinho de tinta no meu pincel, venho aqui, ó, com esse movimento, ó, eu vou escurecer no meio dessa pétala. Aqui, ó, vou deixar puxadinho também, ó, bem pouquinho, porque aqui é a parte de dentro da pétala. Então, ó, menos marquinhas, tá, ó, e puxo até aqui. Tá, venho passando um pouquinho de amarelo bebê com amarelo gema, bem pouquinho, e puxo um pouquinho só, bem pouquinho, ó. Aqui, ó, também vou dar uma pinceladinha por causa que ela fica meio viradinha, né, a pétala. Então, ó, aqui vai ficar um pouquinho mais claro, aí eu jogo um pouquinho de amarelo, ó, pra dar a intenção de dobra, né, de viradinha, aqui, ó.
e venho passando, ó, contornando até aqui embaixo. Pego um pouquinho mais e venho aqui, ó. Aqui, ó, reforço um pouquinho, ó, o amarelado entre uma marquinha e outra, tá? Venho desse lado aqui também, vou jogando, ó, bem na beiradinha da pétala e puxo bem pouquinho. Aqui, ó, também, viro meu pincel, ó, entre uma marcaçãozinha e outra, eu jogo sujeirinha do amarelo, só sujeirinha mesmo, tá? Ó. E pronto. Venho com um pouquinho mais, vou jogando aqui, ó, até aqui embaixo. Puxo bem pouquinho. Limpo o meu pincel, venho, ó, na outra pétala. Aqui, ó, primeiro, eu vou fazer essa voltinha aqui por cima, ó, desse lado, com o amarelo canário. Puxo bem pouquinho, porque aqui, ó, aparece bem pouquinho da pétala. Viro, ó, o lado que tá a tinta no meu pincel, pra fazer essa dobrinha. Aqui, vou pegar um pincel até menor, número 2, pra fazer essa dobrinha, ó, bem certinho, ó. E vou puxando. Faço como se fosse uma voltinha bem pequenininha. Venho com sujeirinha de tangerina no meu pincel, pra mim passar um pouquinho aqui por trás, ó. Mais um pouquinho, bem pouquinha tinta, ó, só pra me escurecer um pouquinho aqui, ó. E pronto. Volto pro pincel número 4. Aqui, eu vou dar só uma puxadinha, ó, aqui por dentro, com amarelo, bem pouquinho. Limpo o meu pincel, venho com mais um pouquinho do amarelo canário, venho aqui, ó. E puxo. Mais um pouquinho. Aqui eu vou tirar essa dobra que tem e venho aqui, ó. Sujeirinha de tinta que sobrou no meu pincel, eu venho aqui, ó, entre uma marcaçãozinha e outra, e vou puxando, ó. É bem pouquinha tinta, tá? Só com pouquíssima tinta no pincel que sobra, eu venho, ó, fazendo uma marcaçãozinha aqui, ó, dessa forma. Venho, ó, aqui do outro lado, venho contornando, ó, também, puxo bem pouquinho, ó. E aqui, ó, jogo uma sujeirinha de tinta também, ó, entre uma marcação e outra, ó. Venho, ó, aqui do outro lado dessa pétala, faço a dobrinha bem certinha, ó. Aqui eu puxo um pouquinho mais desse lado, ó. Ajeito bem. Venho aqui, ó, nessa pétala que tá lá por trás, ó. Faço a voltinha aqui primeiro. Mudo meu pincel, pincel número 2. Venho com tinta bem na pontinha do pincel e puxo, ó, dessa forma. Fazendo, ó, um movimento pra ficar a dobrinha, ó, amareladinha, tão vendo, ó? Amarelo melão, venho descendo, ó, com ele até aqui, ó. Sujeirinha aqui, ó. Aqui por trás venho com a sujeirinha do tangerina e passo aqui. Venho nessa pétala maior, limpo o meu pincel, venho com amarelo canário. Primeiro, puxo aqui pra fazer essa voltinha, ó, e puxo, bem, com bastante suavidade, ó, puxo um pouquinho esse amarelo. Aqui, ó, vou trazendo até aqui e puxo, ó. Volto, ó, pra fazer a junção. Venho com um pouquinho mais, trago até aqui, ó. Limpo o pincel, tiro o excesso de tinta. Aqui, ó, também vou dar uma pinceladinha, ó. Uma pinceladinha entre uma marcaçãozinha e outra. Mais um pouquinho. É só sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel na hora de fazer isso daqui, tá, ó. Venho com o pincel número 2, um pouquinho do amarelo canário. Eu preciso fazer, ó, essa voltinha, eu preciso obedecer, ó, o jeito que ela tá. Então, eu venho com um pouquinho do amarelo canário, pego junto com o amarelo melão. Não preciso nem fazer misturinha, tá? E faço, ó, a voltinha aqui, ó. Puxando, ó, fazendo dou uma puxada meio curvada aqui, ó, obedecendo a posição, o jeito que a pétala está, ó. Que ela está dobrada, ó, fazendo esse movimento, deixando bem marcadinho. Aqui por trás, ó, venho com um pouquinho do vinho, porque eu preciso escurecer aqui, ó, a pétala que tá lá por trás, tá vendo? Escureço aqui um pouquinho. Venho com sujeirinha do tangerina, passo aqui, ó, e aqui, ó, bem pouquinho, e ajeito aqui, ó, aqui em cima também. E pronto. Venho novamente
Venho pra próxima tulipa. Ainda venho nessa daqui, ó. E ajeito aqui, ó. Puxo, ó. Aqui um pouquinho, mais um pouquinho do amarelo canário e puxo aqui, ó. Puxo aqui, ó, um pouquinho. Deixo aqui um pouquinho mais visível, passo um pouquinho mais. Só reforçando aqui mesmo. Venho com mais uma sujeirinha de tinta no meu pincel. Passo, ó, várias vezes pra não ficar marcação, tá? Eu quero dar um movimento aqui, ó, mas sem deixar marcado, tá? Venho, ó, já pra essa tulipa. Venho, ó, com um pouquinho do amarelo canário. Tanto faz aqui, ó, qual pétala eu vou começar. Eu vou começar nessa daqui, eu pego junto com um pouquinho do amarelo melão e passo aqui, ó. Essa daqui, ó, como ela tá por dentro, ó, então eu vou puxar do lado que ela tá virada, ó. Vou fazer puxo, ó, acompanhando o jeito que a pétala está. Venho aqui e puxo, ó. Venho, ó, pra essa daqui. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, a parte de cima. E daí depois eu faço as dobrinhas. Aqui, ó, puxo dessa maneira, ó. E aqui pro outro lado. Deixo toda a tinta lá na beiradinha. Vou e volto, ó, pra fazer junção desse amarelinho que eu puxei. Aqui, ó, também vou fazer umas marcaçõezinhas por dentro dessa pétala, ó. Só com sujeirinha de tinta, ó, no pincel. Vou e volto várias vezes pra não ficar marcado, ó. Venho aqui, ó, mais um pouquinho desse amarelo canário, faço a junção aqui embaixo bem certinho, ó, puxo mais um pouquinho aqui e a última aqui, ó. Aqui, ó, também já venho com um pouquinho, ó, e puxo. Viro meu pincel pra tinta ficar toda aqui na beiradinha e puxo. Sempre obedecendo a posição que a pétala tá, ó, vou puxando de um jeito que vai se encaixar bem certinho a virada, pra que lado a pétala tá virada, tá? Ó, venho aqui, ó. Aqui, ó, já vou puxar, ó, na mesma direção, pra ficar, ó, como se ela fizesse essa volta aqui. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, só sujeirinho de tinta. E pronto. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho e puxo. Mais um pouquinho. Venho, faço a voltinha aqui e venho aqui, ó. Puxando, ó, bem pouquinho tinta. Na beiradinha da pétala. Venho pra essa daqui, ó. Venho passando esse amarelo canário, pego junto com um pouquinho do amarelo gema. E venho aqui, ó. Eu trago até aqui, ó, porque aqui tem uma dobrinha. Faço, ó, puxadinho. Olha só, essa pétala aqui, ó, faz esse movimento. Então, aqui eu tenho que puxar, ó, ao contrário, ó, pra ela ficar viradinha. Limpo o meu pincel. Pego mais um pouquinho do amarelo, venho aqui, ó, na beiradinha dessa daqui e puxo. Essa daqui também, ó, vou puxar ao contrário, pra já ficar, ó, do jeito certo, ó. E aqui, ó, venho com mais um pouquinho, faço a voltinha aqui, ó, e venho aqui, ó. Aqui vai aparecer bem pouquinho, ó. Então, eu vou puxando, ó, esse amarelinho aos poucos, até ele ficando, ó, bem suave. Tá? Vai aparecer mais a claridade do amarelo do que ele mais forte, como aparece nas outras partes. Mudo meu pincel, venho com o pincel número 2, pego um pouquinho do amarelo canário, venho aqui, ó, puxo aqui um pouquinho, e viro meu pincel, ó, e vou fazendo a puxadinha, ó, desenhando a voltinha que a dobrinha faz, ó. Ela vem aqui, ó, e faz esse movimento, vai lá pra trás, ó. Vou e volto. Venho aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó, só que pro outro lado. Venho puxando, ó, lá pra trás.
Mais um pouquinho. Puxo aqui, ó, lá pra trás. Venho com um pouquinho do tangerina, passo aqui, ó. Mais um pouquinho. E puxo. Aqui também, ó, passo um pouquinho e puxo aqui. Mais uma sujeirinha de tinta no meu pincel, passo aqui, ó, e puxo. Aqui, ó, venho com mais um pouquinho do amarelo canário e vou fazendo, ó, a voltinha dessa pétala. Aqui também, ó, vai vir até aqui, ó. Aqui eu posso puxar um pouquinho, ó. Movimento bem suave, ó. Reforço aqui. Aqui, ó, nessa beirada, ó, também tem uma dobrinha, ó. Então, eu passo a tinta e faço, ó, dou uma puxadinha, ó, pro lado que tá dobrado, ó. Tinta bem na pontinha, bem na beiradinha do pincel, ó. Eu puxo e eu coloco a tinta e dou uma puxadinha, ó, lá pra dentro. Vem com mais um pouquinho, passo aqui, ó, e puxo, ó, a tinta lá pra dentro. Mais um pouquinho e puxo. Venho com um pouquinho do tangerina e vou escurecer, ó, aqui, ó. Puxando, ó, com bastante suavidade, obedecendo, ó, a voltinha que na beiradinha da pétala faz, ó. Mudo meu pincel, pego o pincel número 4, um pouquinho do amarelo melão com um pouquinho do amarelo canário, venho aqui, ó. Essa pinceladinha que eu dou aqui, ó, é como se fosse aquela transparência da pétala, tá, ó. Então, passo um pouquinho, ó, vou e volto pra tirar a marcação. E entre, ó, uma partezinha escura e outra, eu deixo um pouquinho mais claro. Aqui também, vou dar umas pinceladinhas, ó. Mais um pouquinho. Vem com sujeirinha do vinho. E vou passando aqui, ó, porque eu não passei, ó. Vou deixar aqui no meio um pouquinho escuro, mas é bem pouquinho. Aqui, ó, ainda tem mais uma dobrinha dessa pétala que eu não fiz, ó. Ela tá virada aqui pra fora, ó. Então, eu passo o amarelo e puxo, ó, fazendo a dobrinha. Sempre nessas voltinhas, ó, eu tenho que fazer a dobrinha puxando pro lado que a pétala dobrou, tá? Ó, dessa forma. Vem com um pouquinho do tangerina, escureço do outro lado. Aqui, ó, bem na beiradinha, também tem uma dobrinha bem fininha. Aí, aqui, ó, só venho com um pouquinho do amarelo canário e reforço, ó, essa dobrinha. Aqui, ó, não preciso puxar pro lado de trás, não, porque é bem fininha, ó, essa dobrinha. Então, ela só vai aparecer a dobrinha mesmo. Vem com um pouquinho do vermelho escarlate. Passo aqui, ó, pra ajeitar aqui. Um pouquinho do vinho, venho aqui, ó, pra mim escurecer essa tulipa que tá lá por trás, ó. Mais um pouquinho do vinho, venho aqui, ó, escurecendo essa parte aqui, ó, da tulipa que tá lá por trás. Mais um pouquinho, escureço aqui bem, ó, puxo, ó, um pouquinho aqui nas marcaçõezinhas, ó. E aqui, ó. Limpo bem o meu pincel, eu já venho aqui, ó, pra fazer o talinho, um pedacinho do talinho dela que aparece aqui. Então, venho com o verde seco e um pouquinho do verde oliva. Aqui, ó, eu posso jogar já direto o amarelo bebê, ó, tá? Nem preciso de pegar o erva doce, não, ó. Venho com o verde seco, passo aqui, ó. Desse lado aqui também. Venho, ó, fazendo a mistura bem certinha. Verde oliva. Mais um pouquinho do verde oliva. Puxo aqui, ó. Amarelo bebê. Vou dar uma clareada aqui, ó. Aqui dentro, ó. Puxo aqui, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó. Ajeito bem certinho. Mais um pouquinho
do vinho, ajeito aqui e pronto. Antes de fazer a transparência, venho aqui, eu preciso fazer o estilo aqui dessa tulipa. Então, ó, vai aparecer um pontinho aqui com sépia, 2 e 3. Esses pistilos aqui, ó, tem algumas tulipas que são claras, outras são mais escuras, tá? Venho aqui, ó, com verde pistache e vou fazer 2 aqui, ó. Esse verde pistache, ó, ele vai aparecer um pouquinho mais grosso aqui. Uma pinceladinha do amarelo bebê e passo por cima. Aqui, ó, como ela tá bem virada pra cá, ó, vai aparecer bem pouquinho, tá? Volto com sépia só pra ajeitar aqui a pontinha, ó, desse e desse aqui também. A pontinha deles é meio arredondadinha e vou escurecer um pouquinho atrás desse aqui, ó. E pronto. Tá, flores feitas, adiantei também essa tulipa aqui de baixo, que é a mesma coisa, né? E ela tá feita de forma mais simples, ó, toda fechadinha. E agora, ó, a gente vem na transparência. Eu já quero começar a dar cor pra essa transparência. E essa daqui eu vou fazer um pouquinho pros tons de violeta. Então, eu pego flor de malva, o pitaia, um pouquinho do uva e do lilás bebê também. Eu começo aqui, ó, com o pincel número 10, da 421. Um pouquinho do lilás bebê e do flor de malva. Pego essa tinta junto com a aquarela silk, porque eu quero que ela fique bem líquida. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Pra ficar bem clarinho, tá? Venho aqui, ó. Vou pincelando. Como eu deixei ela ó, bem aguadinha, ela vai ficar, ó, transparente, tão vendo? Sem tampar o que tá lá por dentro. Venho aqui, ó, também, com cuidado, ó, e venho trazendo, ó. Vou abrindo aqui, ó, um pouquinho o meu desenho, ó, pra seguir o desenho bem certinho, ó. Vou abrir, ó, desse lado essa transparência aqui também, um pouquinho. Venho, ó, com a tinta bem ralinha, ó, e vou passando aqui, ó, estão vendo? Ó. Já venho, ó, com um pouquinho de flor de malva puro, junto com um pouquinho do pitaia, pra já ir escurecendo, ó, em alguns lugares. Sempre pegando ela bem aguadinha, tá? O meu trabalho aqui, ó, tem que estar todo bem sequinho, pra poder ficar bem bacana essa transparência, tá? Ó, venho passando mais um pouquinho do pitaia. Passo aqui, ó, escureço aqui, ó, por baixo das folhas. Aqui também, ó, escureço um pouquinho mais e venho puxando, ó. Venho com mais um pouquinho. Aqui, ó, também no fundo desse vaso vai ficar um pouquinho mais escuro, ó. Aqui, ó, já venho fazendo a largura do vidro, ó, do fundo aqui desse vaso. E aqui por cima, ó, também vou dar uma puxadinha. Ajeito aqui bem, ó, puxo bem. Aqui, ó, entre um talinho e outro, vou escurecer um pouquinho aqui, ó, porque é lá por trás, ó. Limpo o meu pincel, vem. Eu tô com o pincel número 10, da 421, agora eu venho com um pouquinho do uva. Venho aqui, ó. Tinta bem na pontinha do pincel, ó. Venho desenhando aqui em alguns lugares. Agora eu vou pegar a tinta, ó, sem tanto aquarela silk, tá? Porque eu já quero escurecer, ó. Aqui, ó, puxo aqui um pouquinho. E aqui, ó, eu venho fazendo o fundo desse vaso lá por cima. Aqui eu puxo um pouquinho mais e aqui, ó. É aquela mesma forma de fazer, só que antes eu tava fazendo com os tons de cinza e preto. E agora eu já tô dando uma corzinha diferente pra esse vaso, tá? Ó, venho aqui e puxo aqui, ó, por dentro, ó. Aqui não fica muito definido, não, porque tá lá por trás, então eu já dou uma espalhadinha. Venho aqui, ó, com um pouquinho, aqui eu posso usar
ou berinjela ou preto. Eu vou usar um pouquinho do preto junto com esse uva, tá? Mas pode ser também o berinjela. Dou uma pinceladinha aqui no cantinho e puxo, ó. E nesse cantinho aqui também, ó. Aqui, ó, vou escurecer também e aqui, ó. Mais uma pinceladinha. Desço aqui, ó, ajeitando bem certinho o cantinho, ó, dessa transparência aqui e aqui, ó. Mais um pouquinho do uva. Coloco lá no meu pratinho, pego com um pouquinho do Aquarela Silk, não muito agora. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. Vou escurecer essa parte aqui. Venho aqui, ó, na beiradinha do vaso, ó. E venho aqui também escurecendo, ó. É a sombra que a folha faz aqui, ó. Aqui, ó, vou criar uma beiradinha, ó. Uma dobrinha, um detalhezinho, né? Uma voltinha aqui na boquinha do vaso. Vem com um pouquinho mais de tinta, ó. E vem escurecendo, ó. Com cuidado, aqui, ó, escureço um pouquinho mais. Trago mais um pouquinho de tinta, puxo aqui, ó, e escureço, ó. Essa folha, a sombra dela vai pegar até aqui, ó. Então, eu puxo, ó, vou escurecendo. E aqui, ó, venho trazendo. Vou pegar o pincel um pouquinho mais durinho. Venho trazendo esse uva, ó, até aqui embaixo. Sem tirar a sombra aqui, ó. Desse outro lado aqui também, ó. Aqui, ó, onde a água toca aqui os talinhos, ó, vai ficar um pouquinho, a água pega, a gente olhando pra ela de lado, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Então, eu faço essa voltinha aqui, ó. Venho novamente com pitaia, puxo aqui, ó. Mais um pouquinho do uva, subo, ó, bem pouquinho a tinta no meu pincel, e venho subindo, ó, com ele aqui, ó. Aqui, ó, vou escurecer um pouquinho. Mais um pouquinho. Desse lado aqui eu escureço mais um pouquinho também. Aqui, ó, lá por trás, ó. Venho com um pouquinho do verde seco, bem pouquinha tinta. Eu preciso ajeitar aqui, ó, esses talinhos pra dar a impressão que alguns deles pega, entra, ó, mais no meio aqui, ó, da água, ó. Então, só dá uma pinceladinha aqui, ó, pra sobrepor esse verde, ó. Limpo meu pincel, venho com um pouquinho do pitaia e coloco aqui, ó. Esse aqui, ó, vai ficar mais lá por trás, ó. Venho com mais um pouquinho do uva, ajeito aqui, ó, bem certinho. E aqui, ó, faço o fundo, ó, desse vaso, lá por trás. Mais um pouquinho. Vou trabalhando com a tinta, ó, bem aquareladinha. Limpo o meu pincel, venho com o pincel número 6, um pouquinho do branco. Venho aqui, ó, tinta bem na pontinha do pincel. Coloco um pontinho de luz aqui, ó, meio espalhadinho. Venho com sujeirinho, ó. Aqui, ó, vou dar uma claridade bem na beiradinha do vidro. Puxo até aqui em cima. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, também, vou fazer a mesma coisa, ó. Venho espalhando, ó, essa claridade lá por trás, ó. Pega aqui, ó, do fundo do vaso e vem subindo, ó, lá por trás. Até aqui, ó.
sem tirar, ó, essa parte mais clara aqui da beiradinha, tão vendo? Venho, ó, com a pincelada do branco, coloco um ponto de luz aqui, ó. Vem puxando, ó. Aqui também. Venho, ó, com mais um pouquinho de tinta. Vou deixar essa parte aqui, ó, bem forte, ó. Aqui, ó, vai pegar refletir também um pontinho de luz. Aqui, ó, onde os talinhos, ó, entram dentro da água, fica um pouquinho mais claro também, bem pouquinho. E aqui, ó. Vem com o pincel zero, eu preciso reforçar, ó, esse ponto de luz, deixar ele bem forte, ó. Então, eu venho aqui, ó. Aqui no cantinho, ó, também, ó. Vou trabalhar com o pincel zero, com ele, com a tinta, ó, bem de ladinho. E vou reforçando, ó. Aqui, ó, bem na beiradinha também, vai ficar mais claro, ó. Venho com a sujeirinha, ó, aqui por dentro e passo aqui, ó. Reforço aqui já, ó, porque tem que ficar bem forte, ó. E vem trazendo, ó. E aqui também. Deixa o pincel bem de ladinho, porque aqui, ó, eu tenho que fazer um brilhozinho bem na beiradinha, ó. E pronto, ó. Vem com o pincel zero mesmo, com um pouquinho do preto e do uva, ou pode ser o berinjela, aqui eu vou fazer uma misturinha rápida dos dois que fica a cor berinjela, tá? E venho aqui, ó, fazendo, ó, a largura desse vidro, ó, desse lado. Venho, ó, com bastante cuidado desse lado aqui, ó, também. Flor de malva, bem na beiradinha do meu pincel. Venho aqui, ó. Desenhando esse vidro. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. Aqui, ó, também vai pegar um brilhozinho e pronto, ó. Reforço aqui, ó. Aqui. E pronto. Tá feito a nossa transparência. Aqui, ó, vou pegar um pouquinho do cinza chumbo, porque eu quero fazer uma sombra pra essa tulipa. Então, vem com o cinza chumbo, pincel número 6, venho, ó, pincelando aqui, ó, o talinho, ó. Trago até aqui na folha. Aqui, ó, perto da folha, eu escureço um pouquinho mais. Venho, começo aqui a sombra, ó, dessa folha. Vou trazendo até aqui, ó. Aqui ela começa, ó, fica um pouco, começa a se distanciar da folha, ó. Escureço aqui mais, ó, vem trazendo até aqui, ó. Vem puxando aqui, ó, mais um pouquinho. E puxo, ó, a pontinha dela aqui, ó. Um pouquinho mais aqui, ó. Aqui, ó, o talinho da tulipa, ó. Vem até aqui. Um pouquinho mais, ó.
E aqui, ó, a tulipa, ó. Vem, ó, com cuidado. Vou puxando aqui, ó. Faço a voltinha dela aqui, ó. Aqui, ó, esse talinho. E pronto. Venho aqui, ó, puxo só um pouquinho, ó, pra esse vaso, bem pouquinho, ó. Trago até aqui, ó. Mais um pouquinho, escureço aqui, ó. De um jeito bem certinho e pronto. Venho com a sujeirinha do verde seco, pego com bem pouquinho branco, só pra mim destacar aqui um pouquinho, ó, essa parte da folha, ó. Trago até aqui na dobrinha. E pronto. Agora, eu vou fazer aqui, ó, o dia da semana e bater aquele stencil normal da semaninha, tá? Que eu tô usando pra toda a semaninha. Fazer aqui, ó, também algumas gotinhas, tá? Daquele mesmo jeito que eu faço gotinha sempre, e tem vários vídeos aqui ensinando como faz. Aqui, ó, já finalizei o trabalho, eu acrescentei aqui algumas gotinhas, como eu disse, vocês podem colocar, não exagera, mas pode colocar algumas gotinhas onde vocês quiserem, tá? Bati o stencil, isso aqui é bem comum, porque eu fiz, vou fazer todos os dias da semana igual, tá? Então, volta na aula anterior, na primeira aula que eu ensino a fazer isso aqui direitinho com stencil, tá bom? Olha só, na descrição do vídeo vai ficar o contato da Selma Clementino, é com ela que vocês vão adquirir esse stencil aqui, com esse arabesco e dias da semana, quem quiser. O risco e o guia de cores vai ficar disponível para vocês lá no meu grupo do Telegram, tá? O link do grupo eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Não esqueça, né, gente? Se vocês estão chegando aqui, caiu de paraquedas aqui no meu canal hoje, gostou dessa aula, não esqueça de se inscrever, tá? Assista os outros vídeos e se gostar, se inscreva. Não esqueça de deixar aquele like caprichado, ative também o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda semana eu tô por aqui com vídeos e dicas de pintura em tecido para você que, como eu, é apaixonado por essa arte, tá bom? Esse trabalho foi feito com muito carinho pra vocês, eu espero que vocês gostem e até o próximo.